Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz, amém? Bom feriado para todos nós. Vamos para o nosso café com palavra nesse feriado abençoado, amém? Que Deus te abençoe. Isaías 53, versículo 7, uma mensagem profética. Isaías escreveu isso aqui há 700 anos antes de Cristo. 53, 7 diz assim: Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isaías está falando aqui no presente dele. Deus está revelando o futuro como se fosse passado. Isaías é um profeta messiânico. Foi o profeta no Antigo Testamento que mais falou sobre a vida, a vinda e como o Messias, o Cristo, iria sofrer. E o que chama a nossa atenção aqui nesse texto é justamente o equilíbrio emocional de Jesus. Augusto Cury, que era um dos maiores ateus do mundo, começou a estudar sobre a personalidade de Jesus, a mente de Jesus, e ele diz que não cabe na mente humana essa história que é real. Ele disse que se rendeu ao Cristo pela palavra. E ele vai dizer que Jesus era o homem mais equilibrado do mundo. Foi. E é até hoje. Hoje ele é Deus, claro. Sobre chamar o traidor de amigo. Quando ressuscitou, não foi procurar satisfação com ninguém. Pelo contrário, se revelou às mulheres. Foi à procura de Pedro. Restaurou aqueles que tinham desistido da sua caminhada. Jesus é muito equilibrado. Até na cruz, ele poderia estar odiando os pecadores e ele libera perdão, dizendo: Pai, perdoa ele porque eles não sabem o que fazem. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui é o silêncio de Jesus. Isaías vai dizer que ele não abriu a sua boca, ficou caladinho, como as ovelhas levado por aquele que cuida delas. Muitas das vezes cuida, alimenta para depois matar, vender a carne. E Jesus, ele aceita esse processo. Infelizmente, as pessoas, elas querem estar no processo, mas combate contra o processo. Processo não se combate. Processo se vive, se enfrenta até acabar. Todas as vezes que você quer combater o processo, falando demais, reclamando demais, você anula. O que aconteceu com o pessoal no Egito? Foi justamente isso. Combater o processo. Vamos voltar para o Egito. Lá tem lugar para morrer. Lá tem isso, tem aquilo. Porque não estava aceitando o processo em sua vida. Hoje, infelizmente, as pessoas não tomam posse e nem aprendem com Jesus o poder do silêncio. Muitas das vezes, o seu silêncio fala mais alto do que os seus gritos. Jesus poderia gritar. Quando ele ia antes da cruz, Pilato disse: te defende, fala alguma coisa. Estão te acusando. E Jesus era homem de poucas palavras, porque pensava muito, na questão da mulher adúltera. Ele parou, quando ouviu, foi pego em adultério. Só que a lei dizia que tinha que pegar o homem e a mulher. Mas só trouxeram a mulher para poder acusar Jesus. Ele baixa a cabeça, vai escrever no chão, e Augusto Cury vai dizer que ele foi pensar no que ia responder. E Augusto Cury vai dizer: se o homem, o ser humano, raciocinar 16 segundos antes de responder uma ofensa, ele vai responder a coisa certa. Porque a gente muitas das vezes respondemos as coisas na lata. A gente responde as coisas muitas das vezes no momento de desespero. Cristo aqui é esse maior exemplo de como devemos enfrentar os processos. Não é que você vai se calar diante da opinião pública. Não é que você vai se calar diante das afrontas. Mas se você está enfrentando um processo como Jesus passou esse processo de ser condenado, de ser julgado por pecadores, pessoas que não mereciam,
Mas ele fechou a boca. Por quê? Porque era o processo que ele deveria passar, enfrentar. Se Jesus abre a boca para proferir qualquer palavra fora do processo, o sacrifício era anulado. Em Levítico, vai falar sobre a lei das ofertas, do culto, do tabernáculo, como devemos ofertar, né? Oferta de expiação, oferta de manjares. Tanto tipo de oferta está ali, era justamente trazer o perfeito culto para Deus. Mas a oferta tinha que ser sem mancha, sem defeito e sem mácula, representando já o sacrifício de Cristo na cruz. Se Jesus profere, fala fora da hora, fosse falar coisas desnecessárias, o sacrifício era anulado. Por isso que ele aceitou o processo, ele enfrentou o processo e ele viveu o processo até o fim. Até quando ele chega na cruz e grita, Tetelestai, que significa acabou, foi encerrado. O que Deus quer nos falar nesse feriado comigo e com você? Ei, aceite o processo, viva o processo e chegue até o final. Não é mordaça, não. É você saber que o silêncio vai justamente silenciar esses gritos da alma inflamada do seu coração. A gente muitas vezes pecamos pela boca, morremos pelo que falamos. E Jesus disse que você fala, você vai ser julgado por ela. Que você silencie. A Bíblia diz que quem nos justifica é Deus. Quem nos abençoa é Deus. Quem faz a obra é Deus. Continue orando, continue lendo a palavra, buscando ao Senhor, porque o nosso alvo é o céu. Não abra a tua boca, porque a vida e a morte está aqui, ó, no poder da palavra. O teu silêncio vai falar mais alto do que teus gritos. Silencia. O processo é doloroso, mas vai passar. E assim como Cristo venceu, ele nos torna mais do que vencedores. Esse foi mais um Café com Palavra. Um bom feriado para você e um resto de semana ainda. Entrega a tua vida a Jesus, porque ele é o Cordeiro que venceu, que foi morto, que venceu, ficou calado. Mas depois da ressurreição, ninguém mais pôde detê-lo, porque a honra e a glória é para ele. Amém? Você vai vencer. Só silencia. O teu silêncio falará mais alto. Que Deus te abençoe. Posso ouvir pelo menos um amém?